Esse tema também está aqui na nossa enquete, vou trazer a primeira parcial. Na sua opinião, a queda de Bashar al-Assad vai melhorar ou piorar a tensão no Oriente Médio? A maioria, por enquanto, afirma que vai piorar com certeza, 44%. 38% afirmam que vai melhorar e muito. 19% ainda não sabem, Walter George. Queria saber também de você está mais otimista ou pessimista em relação à queda de Bashar al-Assad? Você que por muito tempo, comandou a editoria de Conjuntura do Povo, acompanhou já a queda de outros regimes, como, por exemplo, no Iraque. Já dá para a gente afirmar que o futuro da Síria vai ser um pouco parecido com o do Iraque ou mesmo o da Líbia? Ou ainda é preciso esperar mais um pouco? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia ao professor e a quem nos acompanha. Olha, os exemplos eu acho que eles valem bastante, tanto da Líbia quanto do Iraque, que eram países que viviam sob uma ditadura, e de repente os governos, na base da violência e do apoio de muitos países, os governos foram derrubados e não se conseguiu colocar nada no lugar. Os países estão quase que à deriva, tanto tempo depois. Esse processo na Síria corre o risco dessa mesma situação, dada a incerteza que se tem sobre como será essa sucessão. Há alguns compromissos desse grupo, que esteve à frente dessa ação mais violenta, que é uma dissidência da Al-Qaeda, de respeitar a diversidade, de respeitar as diferenças, essas coisas todas. Líderes mundiais têm feito menção a esse compromisso que foi estabelecido pelas lideranças, mas há muita incerteza de que é um grupo fundamentalista religioso, é uma dissidência da Al-Qaeda. Então, significa dizer que você tende a implantar aqueles métodos dele que não lidam com a diversidade. Tem um líder, mas esse líder não se sabe até que ponto ele tem essa capacidade de unir o país, Então, é uma situação, Ítalo, com mais dúvidas do que certezas em relação a isso. E se a gente projetar exatamente a situação que nós temos, tantos anos depois da queda dos governos, a situação que a gente tem no Iraque e na Líbia, significa dizer que a Síria tem sérios problemas diante dela. Vamos lembrar que hoje, inclusive, no contexto de um mundo muito mais confuso, em que os países estão muito mais envolvidos com seus próprios problemas, digamos assim, cada um ao seu modo. Então, significa dizer que você tem um contexto mais desafiador. Então, a primeira necessidade que se tem é de saber, enfim, quem é que vai liderar esse processo. Fala-se em um processo, na necessidade de uma transição, alguém falou em 18 meses para que a coisa se estabeleça e tal. Mas o certo é que eu acho que nós temos muito mais incertezas do que clarezas com relação ao pós-ditadura. Um governo precisava cair, o país precisava de respirar esse ar novo. Há muito tempo sob um grupo que liderava com mão de ferro, isso é fato. Mas essa ruptura, digamos assim, tanto quanto aproveitando de um contexto em que os grandes apoiadores, a Rússia principalmente, têm seus próprios problemas para resolver, como lembrou o professor aí. Então, mas há um caos político, digamos assim, que vai ser preciso alguns dias para a gente entender, enfim, quem é que manda, o que é que vai estar estabelecido, para a gente saber se o país tem um rumo, de fato, com essa mudança. O que aconteceu no Iraque e na Líbia, eu acho que dá mais motivos para preocupações do que exatamente para alívios em relação a essa mudança brusca de poder na Síria.